governo do Rio de Janeiro flexibiliza a quarentena e libera o funcionamento de bares, shoppings em pontos turísticos do estado. Mas cada prefeitura tem autonomia para adotar ou não as novas regras. Após decisão da Justiça, protestos de grupos contrários vão acontecer em locais diferentes amanhã em São Paulo. Ministério Público abre inquérito para investigar participação da Polícia Federal na morte do adolescente João Pedro durante a operação no Rio. 2 policiais envolvidos em agressão a idoso durante protesto contra o racismo nos Estados Unidos são afastados. Depois de 2 meses fechados, shoppings de Belém reabrem com longas filas. Califórnia autoriza a retomada das filmagens em Hollywood a partir do dia 12 de junho. Mercado aposta em radiação ultravioleta para higienizar compras em menos de 1 minuto. Grafite homenageia menino de 5 anos que caiu de prédio no Recife. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Oi, boa noite. O governo do Rio de Janeiro decidiu flexibilizar a partir de hoje as medidas de isolamento social no estado. Carol, bares, restaurantes, pontos turísticos e shoppings estão autorizados a funcionar. E o decreto também permite a volta dos campeonatos de futebol. Cada prefeitura tem o poder de manter as restrições ou de aderir ao relaxamento. Com o maior número de mortes por Covid-19 no estado. Os últimos números da Covid-19 divulgados pelo Ministério da Saúde na sexta-feira, após a edição do SBT Brasil, são os seguintes. Mais de 645 mil casos e 35.026 mortes registradas desde o começo da pandemia. Quase 267 mil pessoas se recuperaram da doença. E a Justiça de São Paulo proibiu que protestos contrários, agendados para este domingo, aconteçam no mesmo lugar simultaneamente. Os manifestantes contra e a favor do governo Bolsonaro devem participar dos atos em diferentes pontos da cidade. Na falta de um acordo entre os dois grupos, respeitem a distância de 1,5 metro entre os manifestantes. O Ministério Público Federal, no Rio de Janeiro, abriu um inquérito para apurar a participação da Polícia Federal na morte do adolescente João Pedro durante uma operação no Complexo do Salgueiro no mês passado. O objetivo é recolher elementos que esclareçam as circunstâncias dessa ação e que possam, eventualmente, responsabilizar o Estado. As operações policiais foram proibidas em comunidades do Rio enquanto durar a pandemia do coronavírus. A restrição foi determinada pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. A decisão da Polícia Federal na morte do adolescente. A Polícia Federal informou que já instaurou sindicância interna e que tem total interesse na apuração e no esclarecimento dos fatos. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, decretou hoje o fechamento de parques, comércios e igrejas das regiões de Ceilândia, Sol Nascente e Estrutural. A medida foi tomada após a alta de casos do novo coronavírus nesses locais e passa a valer por 72 horas a partir desta segunda-feira. E você vai ver a seguir, Supremo Tribunal Federal condena deputado Paulinho da Força à prisão. Avião com quase meia tonelada de cocaína é apreendido no interior de São Paulo. Continue com a gente, nós voltamos já já. O uso da máscara. A recomendação é trocar o acessório de 2 em 2 horas no máximo. Na retirada, evite tocar a parte da frente e lave as mãos imediatamente. Se for cirúrgica, a máscara deve ser descartada em lixo comum. Se for de pano, tem que ser lavada com água e sabão e passada. O Supremo Tribunal Federal condenou o deputado federal Paulinho da Força do Solidariedade a 10 anos e 2 meses de prisão. A decisão da primeira turma do STF, em sessão virtual, determinou o início do cumprimento da pena em regime fechado, mas ele pode recorrer em liberdade. Votos favoráveis à absolvição e disse que vai recorrer. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Um grave acidente E você vai ver a seguir, protestos contra o racismo entram no 12º dia nos Estados Unidos e ganham adesão no mundo todo. Mercado aposta em cabine que esteriliza compras com raios ultravioleta para a prevenção do coronavírus. Não saia daí, a gente te mostra já já. Depois da feira,
Higienize frutas e legumes por 15 minutos em uma solução com hipoclorito de sódio, a popular água sanitária. Para cada litro de água, use 1 colher das de sopa do produto. E atenção, o vírus sobrevive por 3 dias nas sacolas plásticas. Programa do Ratinho. Já são 12 dias de protestos contra a violência policial e o racismo nos Estados Unidos. As manifestações começaram depois da morte do ex-segurança negro George Floyd, que foi asfixiado por um policial branco. E a correspondente Patrícia Vasconcelos acompanha agora um protesto em Nova York. Oi, Patrícia, qual é a situação nesse momento aí na cidade? Oi, Carol, boa noite para você, boa noite a todos aí no Brasil. Bom, há vários manifestantes concentrados em diferentes pontos de Nova York neste sábado. Um deles, este aqui no Brooklyn, onde eu estou agora. Hoje, o prefeito daqui, Bill de Blasio, informou que 2 policiais que agiram com violência contra manifestantes pacíficos foram suspensos. Um desses policiais retirou a máscara do manifestante para espirrar spray de pimenta no rosto dele. O outro empurrou violentamente uma mulher contra o chão. Mas há vários relatos de casos de violência durante a dispersão, pouco tempo depois do toque de recolher, que começa às 8 horas da noite aqui em Nova York, 9 horas horário de Brasília. Em todo o mundo, o sábado foi marcado por manifestações contra o racismo e também contra a violência policial. Acompanhe agora em nossa reportagem. O toque de recolher aqui vai até as primeiras horas de segunda-feira. No Recife, um grafite foi feito hoje em homenagem ao menino Miguel Otávio, que caiu de um prédio enquanto estava sob a guarda da patroa da mãe. Ela disse ao solidária ao sofrimento dela e pede perdão. A Polícia Civil cumpriu hoje 6 mandados de prisão preventiva em 3 estados, São Paulo, Rio de Janeiro e em Santa Catarina. A operação investiga a compra superfaturada de respiradores para o tratamento da Covid-19. E a defesa de Davi Perini Vermelho se pronunciou há pouco e se disse surpresa com a prisão dele, porque em decisão anterior da Justiça, um pedido de prisão havia sido negado. As ações de solidariedade de empresas privadas têm ajudado milhares de brasileiros afetados pela pandemia, Carol. E na região norte do país, trabalhadores receberam cestas básicas e medicamentos. Gratidão. Esse tempo difícil foi uma bênção e muito obrigada. O presidente Jair Bolsonaro se manifestou pela internet sobre o adiamento na divulgação dos números da Covid-19. Bolsonaro viajou nesse sábado a uma base militar em Goiás. Por volta de 9 horas da manhã, o presidente vexame. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, disse há pouco pela internet que a manipulação de estatísticas é manobra de regimes totalitários e que tentar ocultar os números da Covid é um truque. Em nota, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo afirma que a mudança na divulgação dos números da Covid-19 contraria a Constituição Federal, a Lei de Acesso à Informação e as boas práticas de transparência pública. Para a Abrage, a medida é uma tentativa de impor obstáculos às atividades jornalísticas. E a Defensoria Pública da União entrou com um pedido de liminar na Justiça Federal de São Paulo para que o Ministério da Saúde divulgue todos os números do coronavírus até às 7 horas da noite. Agora, mudando um pouco de assunto, não é novidade que o isolamento social, Carol, obrigou muita gente a fazer compras online. Mas um levantamento identificou que os consumidores na internet estão mais seletivos. 7 em cada 10 internautas fazem pesquisas de preço, marca e qualidade antes de adquirir. E nesses tempos de isolamento social, até a compra de imóveis precisou de algumas adaptações. Da negociação até a assinatura do contrato, todo o processo passou a ser feito totalmente pela internet. O isolamento abriu as portas para o novo apartamento de Pedro. Com essa pandemia aí, veio mais rápido. Agora o futebol internacional. Depois da volta na segunda quinzena de maio, o campeonato alemão segue a disputa, mas sem a presença de público nos estádios. Está atrás do líder com 7 pontos a menos.
O mundo ultrapassou a marca de 6.800.000 casos de Covid-19 e já registrou quase 400.000 mortes, segundo a Universidade Johns Hopkins. O Brasil, que essa semana estava em segundo lugar, não aparece mais na lista. Os Estados Unidos ocupam a primeira posição com o maior número de infectados, seguido da Rússia. Em Hollywood, os estúdios de cinema pretendem retomar as filmagens na próxima semana, com protocolos de segurança que incluem a testagem de atores. Na Europa, onde a pandemia está sob controle, mais atrações turísticas reabriram neste sábado. Os cenários da vida real, Oriente Médio e África segue em ritmo acelerado. E para driblar a redução do número de hóspedes, uma das maiores redes de hotéis do mundo resolveu inovar usando a criatividade. Os quartos foram adaptados e transformados em um espaço para quem precisa de tranquilidade para trabalhar. E uma regra aprovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica permitiu uma mudança na maneira de medir o consumo de luz no país durante a pandemia. Agora, o próprio morador pode fazer a leitura do relógio. Nos últimos meses, é o próprio Gilberto quem tem feito automaticamente no sistema. Os supermercados têm investido cada vez mais em tecnologia para oferecer mais segurança aos clientes durante essa pandemia. Uma das medidas é a utilização de uma cabine com radiação ultravioleta que faz a desinfecção das compras. As compras não só chegam por causa do coronavírus, mas todos os outros germes que existem aí, que podem fazer mal para as pessoas. Uma ótima noite para você. Boa noite, um ótimo domingo. Vem